Na carta encíclica Redemptoris Missio, ele cita dizendo assim: certamente a expansão das seitas constitui uma ameaça para a Igreja Católica. Está lá na Redemptoris Missio, número 50. É só conferir. A expansão das seitas constitui uma ameaça para a Igreja Católica. É por isso que eu estou tocando nesse assunto aqui. Se não fosse o Papa ter tocado essa trombeta, ter anunciado esse perigo, eu não estaria falando disso aqui. Porque eu não posso pregar o que eu quero. Eu tenho que ensinar o que a igreja manda. O Papa diz que na conferência de São Domingos, que foi em outubro de 92, quando se celebrou 500 anos da descoberta da América, o Papa disse o seguinte para os bispos: o documento final de São Domingo descreveu com clareza e precisão essas seitas e movimentos, mostrou suas características e modos de atuar, deixou claro os interesses políticos e econômicos envolvidos, nas seitas, diz o Papa, e na sua expansão em todo o continente. Está lá, é só ler o número 139 do documento de São Domingos. Meus irmãos, em 1990, o CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano, publicou uma matéria dizendo que, 1990, isso já tem quase 20 anos, dizendo que há um movimento chamado Amanhecer, que vem dos Estados Unidos para baixo, movimento esse que não é católico e que tem o objetivo de transformar a América no ex-continente católico. Quem quiser ler esse documento, Amanhecer, esse documento foi publicado na revista Pergunte e Responderemos, por D. Estevão Bittencourt, número 333, páginas 78 a 87. Ali o documento diz o seguinte: é necessário que tomemos consciência da existência de uma estratégia não católica, bem arquitetada, para a tomada missionária da América Latina, país por país. O que importa unicamente é crescer em número de fiéis e de templos. É um movimento chamado Amanhecer, que diz o documento que derramou em cima da América 10 bilhões de dólares, para em cada rua de cada cidade colocar uma igreja que não é católica. Eu estou lendo um documento, não estou tirando nada da minha cabeça. Documento do CELAM, publicado pela revista Pergunte e Responderemos, do D. Estevão Bittencourt. É por isso que o Papa João Paulo II diz que as seitas ameaçam a Igreja Católica. Na carta encíclica Redemptoris Missio. Bem, e aí o Papa começa a desdobrar quais são esses perigos, esses pontos nevrálgicos. E o Papa João Paulo II diz assim: é notória a intenção, por vezes virulenta, destas seitas, de minar as bases da fé do povo, de modo especial no que diz respeito ao culto ao ministério eucarístico, o culto à Santíssima Virgem, à estrutura hierárquica da igreja, ao primado de Pedro, que perdura no pastoreio universal do bispo de Roma, e as expressões da piedade popular. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. O Papa apontou quais são os 5 pontos que as seitas querem quebrar na Igreja Católica, de modo a destruir no coração do povo a fé católica. E o Papa diz: a primeira é o ataque à Eucaristia, o culto à Eucaristia. Um dia, meus irmãos, andando na rua da minha cidade, eu achei um folhetinho. E me chamou a atenção o folheto, que estava escrito assim: o biscoito da morte. E eu comecei a ler. E falava da Eucaristia. E chamava a Eucaristia de biscoito da morte.
o que para nós é o pão da vida. É isso que o Papa está dizendo. A primeira coisa que se ataca é o culto à Eucaristia, a presença real do Senhor na Eucaristia. Segundo, o Papa diz o culto à Virgem Santíssima, porque sabem que a Virgem Santíssima é a mãe do Brasil, é a mãe da América. Nós temos Nossa Senhora de Guadalupe, que o Papa solenemente proclamou imperatriz da América Latina. E temos Nossa Senhora Aparecida, que é proclamada solenemente pelo Papa rainha e padroeira do Brasil. E cada nação da América Latina tem a sua devoção a Nossa Senhora. A gente sabe que é a mesma Mãe de Deus, é a mesma Nossa Senhora, mas ela é venerada com nomes diferentes, com títulos diferentes para a sua maior honra e glória. Ataca-se a Virgem Maria. O terceiro, o Papa diz, é o ataque ao Papa, o primado de Pedro, como se o Papa não tivesse recebido do próprio Cristo o mandato de ser o chefe da igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, a minha. Não existe outra igreja. A única igreja é aquela que foi instituída sobre Pedro e os apóstolos. Não tem outras. A minha igreja. Eu te darei, Pedro, as chaves do reino do céu. Meus irmãos, o que é a chave? A chave é o simbolismo do poder de abrir e fechar. Tudo que você ligar na terra, eu ligarei no céu. Tudo que você desligar na terra, eu desligarei no céu. Como não entender isto? O primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, que o evangelista São João narra no capítulo 1, versículo 40, quando André levou Simão a Jesus, Jesus fixou os olhos em Simão e disse: tu és Simão, filho de Jonas, serás no futuro chamado Kéfas. Kéfas quer dizer pedra em hebraico. Em latim, Petrus. Em português, Pedro. Ele trocou o nome de Simão para Pedro. Por quê? Porque quando Deus troca o nome de uma pessoa na Bíblia, Ele está dando uma missão especial. Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Simão deixou de ser Simão e passou a ser Pedro. A esposa de Abraão, que era estéril, Sarai, Deus disse: agora você é Sara, não é mais Sarai. Abraão era Abrão, Deus disse: agora é Abraão, porque Abrão significa um homem elevado, mas Abraão significa o pai de uma multidão. Você vai ser o pai do meu povo, então vou trocar seu nome. Quando Jesus troca o nome de Pedro, meus irmãos, de Simão para Pedro, é porque ele quis Pedro como o primeiro papa. E a igreja já teve 266 papas e nunca ficou sem papa, embora houve períodos até de antipapas, mas sempre havia um papa legítimo, porque a instituição do papado é divina, assim como é divina a igreja. Por isso as seitas querem destruir o primado de Pedro, porque Pedro